Olá pessoal, nossa última aula desse terceiro módulo das APNPs, na verdade nossa última aula das APNPs, né? Estamos terminando o último módulo. Em maio devemos estar começando a ter aulas com o calendário oficial, né? Mas ainda vai ser aulas à distância, né? Ainda estamos vendo aí alguns detalhes, né? Provavelmente quem já fez a disciplina aqui nos módulos não vai precisar refazer esses conteúdos, né? Só se quiser, né? Vai ficar a opção com vocês. Mas vamos eu não vou terminar trabalhar com vocês essa semana com nada relacionado ao Google Planilhas, tá? A gente vai encerrar aqui com um assunto mais geral, tá? Eu resolvi fazer para vocês algumas temáticas relacionadas com segurança, tá? Que é uma coisa muito importante para a gente ver no mundo que a gente está vivendo hoje, interconectado, né? Então a gente está muito exposto também a ataques relacionados com a nossa segurança, a nossa privacidade de dados também, tá? Então a gente vai dar uma olhada em algumas coisas na aula de hoje. Para começar, pessoal, o que é segurança, né? O que a gente está preocupado quando a gente fala em segurança? Existem dois termos associados aí, né? Segurança e privacidade. A privacidade tem mais a ver com o nosso, com a proteção das nossas informações pessoais, tá? Então, por exemplo, aquelas informações que eu não quero que vá parar na mão de outras pessoas, né? Por exemplo, aí quando fotos de pessoas aí são vazadas, por exemplo, né? Fotos comprometedoras às vezes, enfim. Isso tem a ver com a nossa privacidade, expor informações pessoais, como, por exemplo, informações de CPF, informações sobre família, por exemplo, sobre preferências e coisas que a gente não gostaria que isso fosse exposto a outras pessoas, né? A não ser a pessoas que a gente gostaria de compartilhar essas informações. Então, isso é uma violação de privacidade, certo? Ou, por exemplo, hoje a gente usa nossos smartphones, eles têm sensores que podem captar informações sobre o nosso dia a dia, por exemplo, o que a gente está fazendo, onde a gente está. Isso tem a ver com a privacidade, tá? Das nossas informações. Então, agora, segurança tem a ver com a garantia, né, de que as operações que a gente vai fazer, elas não vão ser interceptadas ou alteradas ou modificadas por alguém mal intencionado, né? Por exemplo, vocês vão fazer uma compra na internet, né? E vocês não querem que, ah, bom, enfim, querem que a compra seja realizada, né? Então, por exemplo, vocês não querem que os dados de cartão de crédito ou senhas vá parar na mão de alguém mal intencionado, que a transação seja feita de forma sigilosa e que ninguém se intercepte nisso no meio do caminho. Por exemplo, vocês façam a compra num site confiável, né? Que realmente a compra vá acontecer, certo? Então, pessoal, vamos ver algumas coisas relacionadas com a questão de segurança, tá? A gente vai ver alguns temas, eu não quero me alongar muito nesse vídeo, mas o que a gente vai abordar aqui, basicamente, tá? No momento que a gente entender o que é segurança, o que é privacidade, a gente vai ver é, algumas coisas assim mais gerais, eu não vou entrar em detalhes técnicos muito, tá? A gente vai ver assim do que seriam alguns termos associados com segurança no nosso dia a dia, no uso da informática, tá? Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre vírus de computador, worms e cavalos de Troia, que são coisas meio parecidas, tá? Mas tem uma diferencinhas aí importantes a gente entender, tá? Na verdade, esses três aí mais associados com a segurança do computador em si que a gente está usando, do dispositivo que a gente está usando, tá? E os ataques na internet que tem a ver quando a gente está num ambiente conectado, tá? A gente vai estar acessando alguma coisa remotamente, onde a gente vai estar
por exemplo, fazendo alguma transação na internet, uma compra, usando um banco, tá? Então, o que se costuma fazer de ataques, né, que violam segurança, violam privacidade, tá? Como a gente pode evitar esse tipo de ataque? Bom, então vamos lá. O que é um vírus, tá? O vírus é talvez o termo mais comum, assim, que muita gente use, né? Essa ideia de vírus de computador, ela vem realmente da ideia do vírus biológico, tá? A gente, infelizmente, está numa situação de pandemia, né, onde a gente está muito bem ciente do que é o conceito de um vírus biológico, né, que é um organismo que infecta o nosso corpo e ele destrói as nossas células, né, ele vai destruir nossas células para se multiplicar e aí ele causa alguma doença, né, como o caso do coronavírus ou da gripe, enfim. Bom, o vírus de computador, ele tem uma ideia semelhante, tá? Na verdade, ele é um programa de computador, tá? Que ele vai se instalar no computador de vocês geralmente ele vai estar infectado em outros arquivos, por exemplo, geralmente em outros programas, tá? Então, os programas, eles têm um código que é usado para realmente fazer aquilo que o programa foi construído para fazer, né? Mas o vírus ele infecta, ele injeta ali uma cópia do seu código dentro desses arquivos. Então toda vez que vocês executam o programa, o programa está infectado, o vírus vai se instalar nesse computador, tá? Mas tem alguns vírus que infectam outros tipos de arquivos. Por exemplo, vocês têm vírus de macro que infectam arquivos Word, arquivos Excel, por exemplo. Então eles podem estar infectados dentro desses arquivos, mas a capacidade vamos dizer assim, de causar mal no computador, ela é meio limitada, tá? Bom, pessoal, então os vírus basicamente isso, ele vai se propagar dentro de um outro arquivo, geralmente em um outro programa, tá? Então a ideia do vírus é fazer cópias de si mesmos, tá? Normalmente eles vão fazer algum estrago no computador. Era muito comum no passado, por exemplo, a gente ter vírus que se que apagavam arquivos no computador, né? Ou apagavam partes importantes do computador e a gente provavelmente perdia quase tudo, ou tudo que a gente tinha, tá? Hoje em dia já os vírus hoje a gente vai falar mais em outros tipos de programas, como Cavalos de Troia, Worms, tá? Porque o interesse é outro, né? Geralmente é ter acesso aos nossos arquivos, ter acesso aos nossos computadores, tá? Os vírus meio que migraram também para mas a gente ainda tem, né? A gente tem que tomar ainda esses cuidados, né? De executar programas, principalmente que a gente obtém via download, tá? Então, quando vocês baixam algum programa, principalmente de sites não muito confiáveis, tá? Então, muito cuidado aí quando vocês estão fazendo, por exemplo, pirataria de programas, tem um grande risco de vocês estarem baixando um programa infectado com algum vírus, tá? Bom, quais são os tipos de vírus, tá? Mas eu peguei uma classificação aqui, mas sinceramente eu acho que existem outras, né? Por exemplo, a gente tem os vírus de boot, que são os que afetam a inicialização do computador, tá? Isso era muito comum no passado, tá? Acho que até os anos 2000 ali, a gente tinha esse tipo de vírus que, na verdade, o que ele fazia era alterar, né? Existe um setor específico do disco rígido dos computadores, onde ali o sistema operacional, Windows ou Linux, ele coloca ali um código específico para inicializar si mesmo, tá? Então, o vírus, o que ele faz? Ele vai lá e altera esse setor de boot, que a gente chama do disco rígido, e em vez de iniciar o sistema operacional, o setor de boot vai executar o vírus e normalmente é um vírus que causaria que as pessoas ficariam apavoradas, né? Perdi todos os meus arquivos. Na verdade, os arquivos ainda estão lá, mas o vírus só alterou o setor de boot, tá? Ele evitou, em vez de iniciar o sistema, ele está iniciando a si mesmo, e aí provavelmente vai aparecer alguma mensagem ali que o vírus colocou, tá? Os time bombs também eram vírus muito comuns no passado, né? São vírus que são executados em datas específicas, né? Tinha um vírus, quando eu estava estudando, como vocês, no ensino médio técnico, tá? Tinha um vírus muito comum naquela época, nos anos 90, que era o Michelangelo, que ele executava
se executava toda vez que era a data do aniversário do Michelangelo, aquele pintor famoso lá da Renascença, né? Então, o vírus tinha uma data marcada para executar, tá? Os hijackers, que são vírus que, na verdade, eles infectam, eles atacam normalmente os navegadores de internet, né? O Chrome, o Internet Explorer e tal. Então, eles alteram a página inicial, ficam exibindo pop-ups. Então, na verdade, o estrago que ele faz é ficar nos incomodando, né? Com janelas indesejadas, sites indesejados, tá? E os vírus de macro, que são aqueles que eu falei para vocês que infectam os arquivos do Microsoft Office normalmente, tá? Não são programas em si, eles infectam esses arquivos, tá? Bom, para a gente lidar com isso, claro que existem algumas mudanças na nossa rotina, como eu falei para vocês, vocês evitarem fazer downloads de sites não confiáveis e, acima de tudo, ter um bom antivírus instalado no computador, tá? Porque o que o antivírus faz? Ele detecta e elimina o vírus, tá? Então, como é que ele funciona? Basicamente, o antivírus ele tem uma base de dados com uma assinatura. Os vírus têm um padrão de código, né? Então, os antivírus eles têm um conjunto aí de assinaturas de vírus. Então, eles procuram dentro dos arquivos de vocês, todos os arquivos, né? Onde tem o vírus, tá? Atualmente, os antivírus, por exemplo, eles analisam todos os arquivos que vêm por download, tá? Então, por isso é importante vocês terem um antivírus instalado. Alguns vírus, por exemplo, eles infectam dispositivos removíveis, como pendrives, por exemplo, tá? Então, o antivírus também pode analisar os pendrives quando vocês conectam eles nos computadores. Então, é importante ter um bom antivírus instalado e um antivírus atualizado também, tá? Porque ele está sempre se atualizando porque novos vírus aparecem, os vírus mudam, tá? São alterados por outras pessoas, então é importante manter o antivírus atualizado, tá? O antivírus normalmente ele se atualiza sozinho, né? Basta a gente estar conectado com a internet, tá? Bom, worms, tá, pessoal? Os worms são parecidos com os vírus, mas tem algumas diferenças sutis, tá? A principal delas é que o worm não necessita de um programa hospedeiro, tá? Então, na verdade, vocês não precisam, o worm não vai se propagar para vocês baixarem um programa infectado, tá? Isso é o vírus, mas o worm vai fazer o quê? Ele vai entrar sozinho no computador de vocês. Normalmente, ele se propaga de duas formas, tá? Ou através de drives USB, como através de pendrives, tá? O pendrive está infectado, o worm está ali, então vocês conectam o pendrive no computador. Quando vocês conectam o pendrive no computador, o sistema operacional ele automaticamente ele executa pode executar alguns programas no pendrive, se tiver um arquivinho especial lá chamado, no caso do Windows, tá? Um autoexec lá, o nome do arquivo é esse, se não me engano, tá? Então, ele especifica um programa dentro do pendrive que deve ser executado automaticamente. E o que o worm faz? Ele cria um autoexec.bat e instrui o sistema a executar ele quando o pendrive for conectado, tá? E aí, quando o pendrive é conectado, ele executa o worm e o worm se copia para dentro do computador, tá? Uma outra forma é pela internet, né? Onde os worms eles exploram falhas de segurança nos sistemas, tá? Então, isso normalmente, vamos dizer assim, não é culpa direta dos usuários, né, ou menos culpa dos usuários, tá? Mas o que é importante para evitar, né, que a gente tenha problemas com worms? Duas coisas, basicamente. Instalar um programa antivírus de novo, porque os antivírus detectam os worms, tá? Principalmente vai ser importante nesse caso dos drives USB, dos pendrives ou HDs externos, tá? E no caso de propagação automática pela internet, é manter o nosso sistema operacional atualizado, tá? Vocês vejam que muitas vezes o sistema operacional ele se atualiza sozinho, tá? Às vezes é meio chato, porque no caso do Windows ele vai pedir para reiniciar o sistema e tananã, mas quando geralmente essas atualizações automáticas vêm com atualizações de segurança, onde algumas pessoas identificaram falhas de segurança no sistema, onde os worms podem entrar e normalmente o que um worm vai fazer, pessoal,
Bom, pode fazer qualquer coisa, né? Pode apagar arquivos, por exemplo, tem alguns worms que infectam drives USB, onde eles substituem os arquivos por atalhos, né? E, e é um saco, porque a gente não consegue acessar os arquivos. Tem worms que vão abrir, né, o nosso computador para acesso de algum usuário mal intencionado e por aí vai, tá? Bom, com a questão assim de abrir, né, o acesso a usuários mal intencionados, principalmente a gente vai ver nesse sentido os cavalos de Troia, tá? Cavalo de Troia, esse nome vem, né, do daquela história, provavelmente talvez alguns de vocês conheçam, né, da Guerra de Troia, onde os gregos estavam em guerra contra a cidade de Troia, né, e eles cercaram a cidade, mas não conseguiam entrar na cidade, então o, eles tiveram uma brilhante ideia, né? Eles construíram um cavalo gigante de madeira e ofereceram como presente para os troianos, né, esse cavalo. Só que dentro do cavalo estavam vários soldados gregos, né, escondidos lá dentro. Os troianos aceitaram, né, como se fosse um presente rendição dos gregos. Os gregos estavam desistindo de invadir a cidade e aceitaram e colocaram o cavalo para dentro da cidade, né? E quando no calar da noite, lá na madrugada, os soldados gregos estavam dentro do cavalo, saíram, né? Eles mataram os sentinelas do portão da cidade, abriram o portão da cidade e o exército que estava do lado de fora entrou na cidade naquela hora da noite quando os troianos menos esperavam, né? E aí a cidade foi destruída, foi queimada, enfim. Então o nome foi escolhido porque os cavalos de Troia são programas, né? Eles não infectam outros arquivos, tá? Mas o que acontece? Normalmente eles vão se propagar através de engenharia social. O que é engenharia social? É aquela questão de enganar as pessoas, tá? Como aconteceu no caso do cavalo de Troia real lá no passado, tá? Os troianos foram enganados. Então, na verdade, o cavalo de Troia ele vai, por exemplo, enviar um e-mail, tá? Ele infectou um computador, por exemplo, de um amigo de vocês, uma pessoa que vocês conhecem, e essa pessoa envia um e-mail para vocês, pedindo para vocês abrirem determinado arquivo, né? Então, esse arquivo, na verdade, que vem ali, que vocês vão abrir, ele é o cavalo de Troia. Então, quando vocês executam esse arquivo, vocês abrem esse arquivo, o cavalo de Troia vai ser executado, ele vai se instalar no computador de vocês. Então, o cavalo de Troia ele tem uma diferença do vírus, duas diferenças. Ele não infecta outros arquivos e ele não é autorreplicante. O vírus é autorreplicante, tá? O vírus, por exemplo, ele se instalou no computador, ele vai infectar todos os programas que estão instalados no computador, tá? O cavalo de Troia é diferente do Worm porque ele não se propaga de forma automática. O Worm ele invade o sistema de forma automática, tá? O cavalo de Troia não. Ele vai só invadir se nós permitirmos. A gente vai executar ele achando que ele é outra coisa, mas na verdade ele é um cavalo de Troia, tá? Então muito cuidado quando vocês receberem arquivos por e-mail ou via rede social, que também hoje é uma forma dos worms se propagarem através da rede social, né? Através de mensagens no Facebook, no Twitter. Então muito cuidado quando vocês receberem e-mails ou mensagens pedindo para vocês abrirem arquivos, mesmo que sejam de pessoas conhecidas, tá? Muito cuidado. Somente arquivos executáveis. Hoje, normalmente, os programas e os sistemas vão avisar vocês quando vocês receberem, por exemplo, e-mails com arquivos executáveis, tá? Então, e-mails que vocês receberem, por exemplo, com arquivos .exe, .com, .bat, enfim, evitem esses arquivos, tá? Provavelmente vão ser arquivos de cavalos de Troia se propagando, tá? E o que o cavalo de Troia faz, tá? Ele vai fazer que nem o exército grego lá. Ele vai se instalar no computador de vocês e o objetivo do cavalo de Troia é abrir uma porta, que a gente chama de um backdoor, uma brecha de acesso para uma outra pessoa entrar, né? Então, normalmente o cavalo de Troia está associado com um atacante mal intencionado. Ele quer invadir o computador de vocês, então a propagação, o cavalo de Troia, no momento que ele está instalado, ele abre essa porta, então um invasor pode entrar facilmente no computador de vocês.
e fazer qualquer coisa, desde copiar arquivos, apagar arquivos, até começar a controlar, por exemplo, o mouse de vocês, acessar programas, enfim, tá? Bom, é, alguns outros exemplos, tá? Eu falei do backdoor já para o acesso do hacker, mas tem os keyloggers que também são bem conhecidos, tá? A gente tem que tomar cuidado porque esses keyloggers, o que que eles fazem? Eles vão ficar registrando tudo que a gente digita no teclado. Então, o objetivo normalmente é capturar senhas ou outras informações sigilosas, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente pode ter muito cuidado com o nosso computador, certo? A gente, por exemplo, tem um antivírus atualizado, a gente não abre arquivos estranhos, mas quando a gente vai usar um outro computador, por exemplo, eu vou para uma LAN house, digamos, tá? Então, muito cuidado no momento que vocês forem digitar senha, usarem, nunca vão para uma lan house e usar senhas muito importantes, muito delicadas. Por exemplo, eu vou acessar um site de banco numa lan house. Por favor, pessoal, nunca façam isso. Vocês vão estar expondo a senha de vocês, né, a ser capturada por alguém mal intencionado, porque a gente não sabe se aquele computador tem uma segurança grande, pode ser que esteja um keylogger instalado ali e ele vai capturar a senha de vocês, tá? E isso é um problema. Por isso que normalmente vocês vão ver alguns sites de banco, por exemplo, onde as senhas não são digitadas, vocês clicam em posições da tela e as posições mudam, né? Porque existe também aqueles programas que monitoram o clique do mouse. Então eles sabem que a pessoa clicou em tal região da tela, né? Sabem que a pessoa abriu o site, por exemplo, do Banco da Caixa, do Banco do Brasil, ele sabe o formato do teclado, sabe onde é que aparece na tela, então ele vai saber quais números vocês digitaram. Por isso que os teclados muitas vezes mudam a posição dos números, tá? Mas nunca acessem esse site tipo banco ou outros sites com senhas em que envolvam dinheiro, né? Envolvam informações muito importantes de vocês que vocês não querem que parem em mãos erradas, tá? Outros programas maliciosos, tá? Que não são necessariamente vírus, nem cavalos de Troia, tá? Ou é um pouco dos dois, dos três, né? Enfim. Mas os adwares, na verdade, eles não causam um problema, né? Digamos assim, de apagar arquivos ou abrir portas de acesso, mas o que eles vão fazer é exibir propaganda. Então, normalmente eles vão se instalar e vocês acessam o navegador e vai começar a aparecer propaganda não autorizada, tá? É, os spywares, né, que são programas que a ideia é identificar informações sobre vocês de forma não autorizada. Normalmente eu não vou dizer que eles estão atrás de senhas, né? Eles estão, na verdade, atrás de informações como padrões de vocês, com a ideia de vender um produto, tá? Então, por exemplo, eles estão rastreando os sites que vocês acessam com frequência, tá? Para a ideia de mandar essa informação para alguém saber, por exemplo, o que vocês mais gostam de fazer na internet. E aí essa empresa que daqui a pouco está oferecendo propaganda para vocês, uma propaganda direcionada, tá? Mas vocês não estão autorizando a empresa a ter acesso às informações, tá? Isso é uma violação de privacidade, tá? Hoje, por exemplo, a gente tem a Lei de Proteção aos Dados no Brasil, né? Esse tipo de acesso sem autorização hoje é crime, tá? Pela nova lei de acesso aos dados. Então, esse programa, na verdade, quem, digamos, está distribuindo esse tipo de programa está cometendo um crime, né? Está acessando dados sem autorização, tá? Isso é uma violação de privacidade. E os ransomwares, que seria o caso pior, tá? Acho que talvez seja o pior de todos que a gente viu aqui, porque os ransomwares são uma espécie de cavalo de Troia, tá? Que ele vai, ou worm, tá? Que ele vai se propagar ou invadir o computador de vocês. Alguém mal intencionado vai acessar o computador, ou é o responsável pela disseminação do ransomware, e esse programa vai fazer o quê? Ele vai restringir o acesso de vocês ao computador e principalmente aos arquivos de vocês. Tem N formas de fazer isso, tá? Ele pode criptografar os arquivos de vocês, por exemplo, ele vai codificar os conteúdos, vocês vão abrir os arquivos, não vão entender nada, tá? Vai estar tudo bagunçado. Ou simplesmente ele vai exigir uma senha para vocês acessarem os arquivos ou acessar o computador, tá?
E para que vocês voltem a acessar o computador ou os arquivos, ele vai cobrar um valor em dinheiro, ele vai exigir um resgate, tá? Como se fosse um sequestro, tá? Bom, a boa notícia é que normalmente os ransomwares eles não são direcionados a usuários comuns, né? As pessoas que fazem ou distribuem os ransomwares, eles têm a intenção de fazer esse tipo de ataque com pessoas que tenham muito dinheiro, né? Então, normalmente quem é atacado com ransomware são empresas, são pessoas com dinheiro, né? Eles com arquivos de acesso muito importante, eu preciso acessar esses arquivos, né? Então a pessoa vai pagar o dinheiro para resgatar esses arquivos, tá? Então, para se proteger do ransomware, os mesmos cuidados que a gente tenha com o worm ou com o cavalo de Troia, tá? Que eles podem se propagar das duas formas, tá? Com um cavalo de Troia ou como um worm, tá? Ou até como um vírus também, tá? Na verdade, ele não é seria mais relacionado com o tipo de estrago, né, que esse vírus ou esse worm ou esse cavalo de Troia vai fazer, tá? Bom, beleza, pessoal. Então esses são os programas que acessam, né, os nossos computadores. Mas agora a gente vai falar sobre ataques que a gente sofre na internet, certo? Quando a gente está no ambiente da internet, a gente não que, claro, muitos dos programas eu falei para vocês que eles se propagam pela internet, mas aqui são específicos quando a gente está fazendo alguma transação na internet. A gente está acessando algum site, e-mail, enfim, tá? Bom, um problema assim bastante clássico quando a gente está lidando, por exemplo, com e-mail é a questão do spam, tá? O que é um spam? O spam, na verdade, são mensagens indesejadas, tá? Geralmente propaganda que eu recebo via e-mail sem autorização, tá? Então, não é um ato ilegal, mas ele é antiético, né? Porque eu não pedi para receber esse e-mail, ele está enchendo a minha caixa de e-mail ali, tá? E é um e-mail indesejado, tá? Que incomoda, certo? Então, infelizmente hoje os clientes de e-mail mais conhecidos, o Hotmail, o Gmail, eles têm filtros de spam, tá? Então, às vezes até o filtro não funciona, assim, né? Ele identifica alguns e-mails recebidos de destinatários que vocês nunca entraram em contato, por exemplo, e lojas, enfim, e não autorizados, ele vai filtrar, então geralmente eles têm uma aba ali de spam, né? Ou e-mails que vocês recebem e apagam com frequência, por exemplo, vocês nunca leem os e-mails, apagam sempre aqueles e-mails, ele vai começar a considerar aquilo como spam e vai filtrar, tá? Então, esses filtros nem sempre funcionam. Às vezes vocês recebem um e-mail que vocês estão esperando receber e ele filtrou como spam, tá? Então, às vezes quando vocês alguma pessoa diz que mandou um e-mail para vocês e você não está na caixa de entrada, dá uma olhada na caixa de spam e vê se o e-mail não está lá, não foi filtrado de forma errada como spam, tá? Mas o spam hoje ele é um problema menos que incomoda menos por virtude disso, né? Vocês têm nos clientes de e-mail esses filtros, tá? Que ajudam bastante, tá? Mais ajudam do que atrapalham, tá? E vocês podem notar que quando vocês fazem uma compra numa loja, normalmente vocês fazem o cadastro e a loja coloca ali uma pergunta, uma caixinha, né? Se vocês querem receber e-mails com propaganda, tá? Anúncios. Se vocês clicarem ali e vocês receberem um e-mail, não é spam, tá, pessoal? Porque vocês autorizaram a loja a mandar o anúncio para vocês. O spam é quando vocês recebem o e-mail e vocês não fizeram nenhum tipo de autorização, tá? Bom, engenharia social, tá? Engenharia social, já comentei com vocês antes, é quando a gente obtém informações através de mentira, através de engano, tá? Então, na verdade, é um golpe, tá? Então, a engenharia social ela não tem nada de tecnológico, basicamente é um golpe, tá? Que alguém faz, ele engana vocês para obter alguma informação. A gente falou isso no caso ali antes dos cavalos de Troia, né? Que é o engano do cavalo de Troia, mandar uma mensagem para que vocês abram o arquivo. Mas existem muitos ataques de engenharia social onde a ideia do atacante é uma pessoa que manda um e-mail para vocês com a ideia de capturar alguma informação. Por exemplo, senhas, número de CPF, número de cartão de crédito, tá? Onde vocês vão fornecer essas informações achando que vocês estão fornecendo para um banco, para uma loja, enfim. Então, muito cuidado, tá?
Por exemplo, nos anos 2000 aconteceu um ataque aí, engenharia social com clientes do Banco do Brasil, onde os atacantes mandaram, os criminosos mandaram e-mails para as pessoas com todo o layout do Banco do Brasil, tá exatamente idêntico ao do site, onde nesse e-mail eles pediam o número da conta, número da agência e senha da conta das pessoas, alegando que o banco estava fazendo um recadastramento e que se as pessoas não mandassem aquelas informações, enfim, aconteceu algum tipo de bloqueio na conta, enfim. Então, muitas pessoas mandaram, e aí, claro, né, pessoal, com esses dados, o que é muito fácil, o atacante ia no banco e sacava o dinheiro no caixa eletrônico, né, ou até via internet. O que aconteceu, então? Muita gente perdeu dinheiro, houve saques de quantias de dinheiro, né, dessas contas, a quadrilha foi presa, mas não foi um ataque assim que vocês vão considerar como os caras são hackers, né? Eles fizeram um sistema lá, invadiram, aproveitaram uma falha de segurança no sistema. Não, eles enganaram as pessoas, isso era um golpe, tá? Então, muito cuidado com vocês receberem mensagens em e-mail, via rede social, solicitando informações que não são são informações sigilosas, né? Como senhas, números de conta, números de documentos, tá? Muito cuidado com isso aí, tá bom, gente? Bom, agora, pessoal, vamos falar de alguns ataques que envolvem realmente o conhecimento tecnológico, tá? Por exemplo, no caso dos sniffers, tá? O que é um sniffer? O sniffer é um programa, tá, que vai ficar monitorando mensagens que trafegam na determinada rede. Então, uma rede é uma interligação de computadores, tá? Então, o sniffer é um programa que está instalado em algum computador e ele vai ficar monitorando tudo que trafega nessa rede, tá? Então, qual é a intenção de uma pessoa que usa um sniffer? Bom, o sniffer não necessariamente pode ser usado por uma má intenção, tá? Às vezes a gente pode usar sniffers para monitorar algum processo que está acontecendo na rede, mas por questões de melhorar tecnicamente, melhorar o serviço, tá? Mas o sniffer também pode ser usado de forma mal intencionada. Por exemplo, a pessoa está com a intenção de descobrir senhas, tá? Ou de monitorar mensagens sigilosas, tá? Por exemplo, a gente viu alguns casos aconteceram no caso da política. Vocês viram algumas mensagens interceptadas, por exemplo, no caso ali, eu me lembro que tinha uma conversa do Sérgio Moro com o juiz Daltan Dallagnol, né? Com relação a alguns casos da Lava Jato, que deu uma grande polêmica lá no passado, né? Então, esse seria um exemplo, por exemplo, de monitoramento, né, de mensagens sigilosas, né? As pessoas não querem que o conteúdo dessas mensagens seja vazado, mas ele está sendo monitorado, né? Por exemplo, existem mensagens sigilosas de empresas sobre segredos de produção, né? Enfim, pode ser usado para várias coisas, né? Como a gente se protege de um sniffer, tá? Pessoal, a gente não tem como evitar que o sniffer monitore as mensagens, tá? Mas então, até porque quando a gente está falando de transmissão na internet, a gente não tem ideia por onde é que os dados que a gente está enviando e recebendo estão passando, tá? Então, o que se usa para dificultar o trabalho do sniffer, na verdade? É usar criptografia. Tá? O que é criptografia? Criptografia é uma técnica onde o conteúdo da mensagem ele é cifrado, tá? Ele é codificado. Então, vocês, por exemplo, enviam uma mensagem, essa mensagem, então, ela vai ser cifrada, ela vai ser codificada de alguma forma, existem técnicas bem sofisticadas de criptografia, tá? E do outro lado, ela vai ser descriptografada, ela vai ser decodificada e a pessoa vai ler do outro lado. Agora, quem monitorar a mensagem no meio do caminho só vai obter a mensagem cifrada e vai ter muita dificuldade, por exemplo, de decodificar. Tá? Então, a ideia é impossibilitar ou dificultar o trabalho do atacante. Tá? Então, a criptografia é o meio hoje que a gente tem de evitar o ataque por um sniffer. Então, como é que vocês vão usar a criptografia no dia a dia de vocês na internet, né? Vocês vão ver que quando vocês acessam algum site
importante, por exemplo, de banco ou de loja, numa compra, vocês vão ver que aparece um HTTPS na frente e muitos navegadores vão exibir um cadeado fechado, tá? Indicando que aquele site é seguro, quer dizer, a transação que vocês estão fazendo, ela está sendo criptografada, tá? Através de um protocolo chamado SSL, que criptografa as mensagens que vocês estão transferindo via internet. Então, senhas, os dados das páginas, tudo vai ser criptografado, tá? Então, cuidem, né? Se vocês acessarem algum site onde vocês têm que digitar senhas e formar informações pessoais, que ele seja criptografado, tá? Senão, vocês estão sendo passíveis de ser monitorados por um sniffer, tá? Bom, um outro ataque mais sofisticado ainda, né, é o Man in the Middle. Tá? O que é esse tipo de ataque? Bom, na verdade, esse ataque tem a intenção de obter informações de vocês também, tá? O que o atacante vai fazer? Na verdade, ele vai fazer alguma cópia idêntica de um site, por exemplo, de um banco, tá? E de alguma forma ele vai enviar para vocês o link desse site, certo? Então, esse ataque, por exemplo, tipo, vocês recebem lá uma mensagem do banco dizendo que vocês têm que acessar o site do banco lá para fazer algum procedimento, tá? Só que essa mensagem não veio do banco, ela veio de uma pessoa desconhecida, tá? Então a ideia do, do Man in the Middle é exatamente fazer com que vocês acessem esse site e vocês vão precisar digitar senha e tudo mais, só que vocês vão digitar a senha do banco, né? E tananã, achando que vocês estão acessando o banco. Mas na verdade ele vai fazer para vocês acessarem o banco, tá? Porque esse site fake dele vai redirecionar vocês para o site do banco, porque a intenção dele é obter o, informações, provavelmente senhas, tá? Então ele vai obter essas senhas, por exemplo, o número da agência, para poder depois acessar, por exemplo, a conta de vocês lá e sacar dinheiro, transferir dinheiro e tudo mais, tá? Então a intenção dele é essa, tá? Bom, isso não só com banco, poderia ser com uma loja, né, para obter o número de cartão de crédito, por exemplo, tá, numa compra, enfim. Então, muito cuidado, tá? Como é que a gente evita esse tipo de ataque, tá? Duas coisas. Ficar alertas a avisos desse tipo, tá? As lojas, os sites têm um certificado de segurança, eles têm que pagar por isso, né? Mas esse certificado garante que é, a, a, aquele site é de quem se diz que é. Por exemplo, o site que você está acessando é do Banco do Brasil, é da Americanas.com, por exemplo, é do Mercado Livre, tá? Não é uma imitação ali que está tentando fazer um ataque desse de man in the middle com vocês, tá? Agora, professor, sempre que aparecer essa mensagem significa que o site ele é falso? Não, tá? Porque às vezes, como eu disse para vocês, a empresa ou a entidade precisa pagar para ter esse certificado e não é paga barato, tá? Então, muitas empresas não têm pago. Por exemplo, vocês acessam um programa do governo federal, um sistema do governo, normalmente não tem esse certificado pago. E essa mensagem vai aparecer. Não significa que o site é fake, que ele é falso, ele é um golpe, tá? Significa que na verdade o governo não pagou pelo certificado, esse órgão do governo não pagou e ele vai exibir esse arquivo porque é um certificado não é, é um certificado não certificado. Esse termo é um certificado que não foi emitido por uma empresa certificada para isso, tá? Mas não quer dizer que que o site seja falso, né? Mas o principal cuidado que a gente tem que tomar é não abrir, pessoal, sites de empresa links recebidos por e-mail ou por rede social ou por SMS que não tenham vindo, né, do banco. Desconfiem disso, tá? Se a mensagem vem de um número estranho, né, ou o endereço do site é totalmente diferente do banco, tá? Desconfiem, não abram esses links, tá? E normalmente essas mensagens vêm com ou alguma mensagem de amedrontação, de botar medo, por exemplo, clica aqui porque a Receita Federal botou vocês na malha fina, como eu já recebi, por exemplo. Se vocês não acessarem a mensagem agora, vai dar problema, né? Ou
a loja lá identificou que o pagamento foi bloqueado, não foi feito, da compra, clique aqui, tá dando, enfim, ou eles oferecem algum benefício, né, algum presente, se vocês clicarem naquele link, enfim. Então, muito cuidado, tá? E aí, muitas vezes o e-mail ou a mensagem vem com toda a cara da loja, do layout da loja, então muito cuidado, tá? Muito cuidado. Tá, pessoal? Então, basicamente, é isso aí, tá? A gente a ideia era dar uma visão geral, assim, sobre o que são esses principais problemas de segurança, de privacidade que a gente tem ao usar um computador e principalmente ao usar o ambiente da internet, tá? Então, pessoal, eu fico por aqui, tá? No meu último vídeo. Eu quero desejar a vocês um bom descanso aí, dentro do possível, né? Nas férias que a gente vai ter aí, nesse recesso que a gente vai ter até maio. E espero, né? Desejo que essa pandemia, a situação melhore até lá, né? Acho difícil que vá passar, mas pelo menos melhore. A gente está numa situação bem ruim durante essa semana. Desejo que vocês se cuidem, né? Cuidem de vocês, cuidem dos familiares de vocês. E que nesses dias aí passem bem, tá, pessoal? Aproveitem dentro do possível, tá? A gente tem passado por momentos muito estressantes, muita gente. Então, se cuidem, cuidem daqueles que estão ao redor de vocês, né? Acho que a melhor forma da gente enfrentar o estresse e às vezes a tristeza é a gente fazer algo por alguém, né? Então, aproveitem esse tempo para ajudar alguém, para ser um braço amigo, uma mão amiga com outras pessoas também, tá? E a gente se vê daí, acho que em maio, tá? Quando a gente recomeçar o nosso ano letivo, tá? Infelizmente vai ser online ainda, mas vamos recomeçar com a esperança, né, de quem sabe lá para o final do ano, ou início do ano que vem, a gente poder se encontrar presencialmente, tá? Um grande abraço a todo mundo e nos vemos na próxima, tá? Até lá!